tudo bem com vocês? Espero que estejam bem animados para os estudos de hoje. Essa é a nossa quarta e última videoaula de Direito Empresarial. Já aprendemos muita coisa até aqui, não é mesmo? Vamos recordar os principais assuntos que já discutimos? Já apresentamos para vocês uma breve evolução histórica do direito empresarial e as principais modificações pelas quais passou esse ramo do direito. Já aprendemos a conceituar cada um dos elementos empresariais. Hoje, você já sabe o que é e o que faz o empresário. Você já compreende o que é uma empresa e sabe como identificar uma atividade econômica como tal. Sabe, inclusive, diferenciar a empresa do estabelecimento empresarial. Já apresentamos também as noções fundamentais de direito societário. Aliás, esse será o assunto de um dos nossos seminários. Todas essas informações são muito importantes na aplicação prática do direito empresarial e farão diferença na sua formação profissional. Já na nossa segunda aula, tivemos a oportunidade de apresentar noções gerais sobre direito falimentar. Aprendemos a conceituar falência, aprendemos as regras quanto à identificação da legitimidade ativa e passiva no processo falimentar e tomamos conhecimento ainda das chamadas causas de pedir na falência. E, finalmente, na terceira aula, passamos a estudar a recuperação judicial da empresa, destacando os requisitos, destacando os objetivos, os requisitos e os créditos alcançados através desse tipo de procedimento. Já sabemos, inclusive, o que é e como compor um plano de recuperação de empresas. Viram? Muitos temas já foram abordados nas nossas aulas até aqui. Entretanto, faltam dois assuntos bem relevantes para o direito empresarial, que serão os temas das discussões de hoje: os títulos de crédito e os contratos empresariais. Ao finalizarmos os estudos dessa unidade, esperamos que você seja capaz de entender noções conceituais, teóricas e legais relativas às duas temáticas do direito empresarial, quais sejam os títulos de crédito e os contratos empresariais. Você deverá conhecer de forma detalhada cada um dos principais títulos de crédito e contratos existentes no direito brasileiro. E deverá ainda identificar de forma minuciosa os principais contratos existentes no direito brasileiro e saber quando utilizar cada um deles. Então vamos aos assuntos de hoje. Vamos começar nossos estudos pelos títulos de crédito. Há um ramo próprio do direito voltado para o estudo dos títulos de crédito. É o direito cambiário. E o que são, afinal, os títulos de crédito? São papéis, documentos nos quais estão representados o crédito concedido a uma pessoa. Nós podemos pensar no crédito como a confiança que uma pessoa tem que uma outra pessoa cumprirá no futuro uma obrigação assumida agora, no presente. Então, quando você contrai uma dívida hoje, para pagar daqui 30 dias, estará sendo concedido a você um crédito. Quando esse crédito vem representado através de um documento, temos então um título de crédito. Veja essa definição apresentada pelo autor empresarialista Fran Martins. Os títulos de crédito são papéis em que estão incorporados os direitos do credor contra o devedor. A importância econômica dos títulos de crédito vem do fato de que eles podem substituir a moeda nas transações comerciais. São exemplos de títulos de crédito que você já usou, viu ou ouviu falar: o cheque, a nota promissória, a duplicata, entre outros que circulam no mercado. Nós falaremos das características de cada um deles daqui a pouco. Mas agora, vamos tentar compreender os chamados princípios gerais dos títulos de crédito, que são aplicados indistintamente a todos eles. São 4 os princípios: princípio da abstração, princípio da autonomia, princípio da literalidade e princípio da cartularidade. De acordo com o princípio da abstração,
Os direitos que decorrem dos títulos de crédito não dependem do negócio que deu origem ao seu surgimento. Vamos tomar, por exemplo, uma duplicata. Depois que é realizado um negócio jurídico no qual a duplicata foi emitida, ela adquire vida própria e pode ser colocada em circulação independentemente do negócio inicial. Já de acordo com o princípio da autonomia, as relações contidas no título de crédito, ou seja, as obrigações nele assumidas, são independentes. Por exemplo, um avalista ou um endossante assumirão uma obrigação própria, autônoma e distinta umas das outras. Cada obrigação que deriva do título é autônoma em relação às demais. Nós temos ainda o princípio da literalidade. Segundo esse princípio, o que não se encontra expressamente estabelecido no título de crédito não produz consequências jurídicas. Isso significa que tem valor apenas aquilo que consta expressamente no título. Tem que estar escrito lá, entendeu? Por fim, o princípio da cartularidade exige que o crédito venha expresso em um documento físico, ou seja, uma cártula. O título de crédito tem que assumir a feição de um documento escrito. A legislação exige que o credor esteja de posse do título de crédito para fazer valer seu direito contra o devedor. O que eu estou dizendo é que o devedor só fará valer seus direitos, só poderá cobrar a dívida, por exemplo, com a exibição do documento. Vamos anotar então esses princípios? Acompanhem comigo. Temos então o princípio da abstração, o princípio da autonomia, o princípio da literalidade e, por fim, o princípio da cartularidade. Repito, esses princípios se aplicam a todos os títulos de crédito indistintamente. Um outro aspecto que merece ser analisado é a variada classificação dos títulos de crédito. Os principais critérios adotados para essa classificação são a existência ou não de um regulamento específico para o título, a dependência ou não do título da causa que lhe deu origem, a possibilidade ou não de circulação desse título e, por fim, a época de pagamento do título de crédito. Então, veja bem, dizemos que os títulos de crédito são típicos quando existe uma regulamentação em lei sobre ele. Nós temos, por exemplo, a lei do cheque. Agora, se a legislação não trata expressamente de determinados títulos de crédito, então dizemos que eles são atípicos. Os títulos de crédito podem depender ou não da realização de um negócio jurídico para que sejam emitidos. Levando em consideração esse aspecto, podemos classificá-los em causais ou abstratos. São causais aqueles títulos que dependem da existência de um negócio jurídico que lhe dê origem. Já os títulos abstratos independem de comprovação de causa de origem. É o que ocorre, por exemplo, com o cheque, que pode ser emitido independentemente da sua causa de origem, portanto, é um título abstrato. A duplicata, por sua vez, só poderá ser emitida em razão da realização de um negócio e como efeito e garantia dele. Logo, ela é um título causal. Os títulos de crédito podem ser classificados ainda em nominativos, que são aqueles nos quais está identificado o nome do credor. Ou o título pode ser ao portador, quando o credor não está identificado. O título ao portador é transmissível por mera tradição, ou seja, basta repassá-lo para transferir a quem o adquira os direitos que dele decorrem. Já os nominais identificam o seu credor
e podem ser transmitidos apenas através de um ato jurídico chamado de endosso, que será estudado a seguir. Quanto ao prazo, os títulos podem ser classificados em a prazo, como é o caso da nota promissória, que será estudada logo adiante, e títulos à vista, cujo exemplo é o cheque. Agora, é hora de você anotar o resumo dessa classificação. Pegue aí caneta e papel. Como acabamos de ver, os títulos podem ser, então, típicos ou atípicos, causais ou abstratos, nominativos ou ao portador, a prazo ou à vista. Não podemos deixar de falar aqui de dois institutos jurídicos muito recorrentes no direito cambiário, o endosso e o aval. Nós utilizamos o endosso quando queremos transferir os direitos que decorrem de um título de crédito nominal, aquele que, como vimos, tem o nome do credor, para uma outra pessoa. Quem transfere o crédito que está representado no título ao outro é chamado de endossador ou endossante. Já o adquirente, por sua vez, é chamado de endossatário. É interessante observar que não há limites para o número de endossos em um título de crédito. Mas você sabe como endossar um título de crédito? Para se endossar um título, basta que se coloque uma assinatura no verso ou na parte da frente do título. Dê uma olhada no exemplo. Observe que temos aí uma ilustração da parte da frente e do verso de uma folha de cheque. A ilustração de baixo mostra o endosso. Está vendo que há uma assinatura aí? Outro ato cambiário muito utilizado é o aval, por meio do qual alguém, o avalista, garante o pagamento do título em favor de um devedor, respondendo pelo pagamento desse título perante todos os credores do avalizado. Por isso, o aval é considerado um ato cambial de garantia. O avalista garante o pagamento do título com seus bens, tornando-se assim igualmente devedor da obrigação decorrente desse título de crédito. É assegurado a esse avalista o chamado direito de regresso. Isso significa que, no caso de o avalista pagar a dívida, ele poderá cobrá-la do devedor principal, ou seja, cobrar do avalizado. Então, os dois principais atos cambiários que nós temos são o endosso, pelo qual se transfere os direitos decorrentes de um título de crédito nominal, e o aval, que garante o pagamento do título em favor de um devedor. Agora que já vimos algumas informações gerais aplicadas aos títulos de crédito, vamos estudar as características e a aplicabilidade de cada um desses títulos. Vamos começar dando uma olhada em quais são eles. Os títulos de crédito que nós temos então são a letra de câmbio, a nota promissória, o cheque e a duplicata. A letra de câmbio é um título de crédito que representa uma ordem de pagamento que pode ser à vista ou a prazo. A letra de câmbio ela pode ser usada para substituir a moeda nas operações comerciais. Nela figuram 3 personagens: o emitente ou sacador, o sacado e o tomador ou beneficiário. O emitente ou sacador é a pessoa que emite o título. O sacado é a pessoa que recebe a ordem para pagar. E, enfim, o tomador ou beneficiário é a pessoa que se beneficia da ordem de pagamento, ou seja, aquele que vai receber o valor que está no título. A lei estabelece alguns requisitos formais, essenciais à validade da letra de câmbio. Se eles estiverem ausentes, o título é nulo.
Veja na ilustração a seguir um modelo de letra de câmbio com todos os elementos exigidos. São eles: a denominação letra de câmbio, a ordem para pagamento de quantia determinada, o nome do sacado, ou seja, a pessoa que deve pagar o título, o nome do tomador ou beneficiário, ou seja, a pessoa a quem o título deve ser pago, a data e o local onde a letra foi sacada, o local do pagamento e, por fim, a assinatura do sacador que emitiu esse título. Outro título de crédito muito conhecido é a nota promissória. Ela constitui uma promessa de pagamento através da qual um emitente, que é o devedor, se compromete com o beneficiário, que é o credor, aquele que tem o direito de receber a dívida, a pagar-lhe certa quantia em dinheiro. A nota promissória segue a mesma disciplina da letra de câmbio. Vamos dar uma olhada num exemplo de nota promissória. Temos aí uma nota promissória que certamente você já deve ter visto, pois podem ser adquiridas em qualquer papelaria. As informações essenciais para que esse título de crédito tenha validade são a denominação nota promissória, a promessa pura e simples de pagamento de determinada quantia, a data de vencimento do pagamento. Caso não conste essa informação, o título é considerado à vista, o nome do beneficiário, o lugar em que o pagamento deve ser realizado, a data de emissão da nota e, por fim, a assinatura do emitente, que é o seu principal devedor. Está vendo? Há um espaço aí nesse modelo para que sejam colocadas todas essas informações. O cheque, por sua vez, é um dos títulos de crédito mais comuns e conhecidos no mercado. Ele representa uma ordem de pagamento à vista, dada com base em suficiente provisão de fundos em um banco ou instituição financeira equiparada. Tal como os demais títulos, no cheque devem constar algumas informações essenciais à sua validade. Veja aí o modelo de uma folha de cheque, certamente você já viu uma. Observe que as informações são praticamente as mesmas dos demais títulos. Por fim, temos as duplicatas, que é o título de crédito emitido com base numa obrigação proveniente de compra e venda comercial ou de uma prestação de serviços. Assim, por exemplo, efetivada uma venda, deve ser extraída a respectiva fatura para apresentá-la ao comprador. No momento da emissão da fatura ou após a venda, o vendedor poderá extrair uma duplicata, que, sendo assinada pelo comprador, servirá de documento para a comprovação dessa dívida. Como já expliquei no início dessa aula, a duplicata é um título causal, ou seja, somente pode representar crédito decorrente de uma compra e venda mercantil ou de uma prestação de serviços. Dessa forma, o Código Penal brasileiro prevê como crime a emissão de duplicata simulada. É a chamada duplicata fria. Pode desacelerar um tiquinho que eu perdi? Só voltar só um pouquinho. Isso, obrigada. É a chamada duplicata fria, aquela que não corresponde a uma real e efetiva venda de bens ou prestação de serviços. Veja aí também um modelo de duplicata. Coloquei aí um modelo com a indicação de todas as informações exigidas em lei. Pois bem, vimos até aqui algumas noções gerais sobre os principais títulos de crédito e suas especificidades. O texto relativo a esse assunto está disponível na unidade 3 do seu livro didático. Não deixe de fazer uma leitura, nem de responder às atividades propostas. Agora que já falamos sobre os títulos de crédito, compreendemos a classificação deles e já sabemos quais são os principais títulos e quando usá-los, nós vamos estudar os contratos empresariais.
Não se esqueça de que você pode procurar a ajuda do seu tutor em caso de dúvidas ou usar nossos fóruns de discussão. Você já deve saber que o contrato nada mais é do que um acordo que gera uma obrigação, um vínculo que une duas ou mais pessoas. Nessa relação jurídica, uma delas, o chamado credor, pode exigir da outra, o chamado devedor, uma dada prestação. Aqui na nossa disciplina, o estudo se limita aos contratos empresariais ou mercantis, que são aqueles firmados por empresários no desenvolvimento de sua atividade. O que estou dizendo é que os contratos só são mercantis se os dois contratantes são empresários. De acordo com o princípio do consensualismo, o contrato ele é fruto da vontade humana, o que exige que as partes sejam maiores de idade e capazes para a prática do ato. Isso significa que, ao fechar um contrato, as partes devem fazê-lo por livre e espontânea vontade, sem que qualquer fator esteja interferindo na sua manifestação. De um modo geral, o contrato produz efeitos apenas entre as partes contratantes, não atingindo terceiros, ou seja, outras pessoas que não fazem parte desse contrato, desse acordo. Outra regra de suma importância é aquela que determina que, uma vez firmado um contrato entre as partes, ele deve ser cumprido, valendo como se fosse lei para essas partes contratantes. É a regra pacta sunt servanda, ou os pactos devem ser cumpridos. É nesse sentido que se afirma que o contrato faz lei entre as partes, regra que atende à necessidade de segurança contratual. Anote aí esses princípios que regem a relação contratual de acordo com a lei brasileira. Nós temos então, como já explicado, o princípio do consensualismo, o princípio da relatividade e a regra da pacta sunt servanda. Embora a regra geral seja essa estabelecida pela pacta sunt servanda, o direito brasileiro acolhe a chamada teoria da imprevisão e possibilita a revisão de contratos quando ocorre um desequilíbrio entre as partes, em virtude de posterior alteração da situação econômica que torna o contrato excessivamente oneroso para uma das partes, causados por fatores imprevisíveis e independentes de sua vontade. Na compra e venda mercantil, um dos contratantes, o vendedor, obriga-se a transmitir a propriedade de certa coisa, enquanto o outro, o comprador, compromete-se com o pagamento do preço. A particularidade desse contrato é que, no caso de compra e venda mercantil, comprador e vendedor são empresários no desempenho de suas atividades. Já no contrato de alienação fiduciária em garantia, temos um contrato em que uma das partes, o chamado fiduciante, proprietário de um bem, aliena esse bem em confiança para a outra parte, o chamado fiduciário, geralmente uma instituição bancária, que se obriga a devolver a propriedade desse bem ao final, nos termos que foram estabelecidos no contrato. Por meio desse contrato, a pessoa pode conseguir o financiamento para aquisição de bem móvel qualquer. Esse devedor tem por obrigação, logicamente, pagar o valor correspondente ao financiamento. Caso não cumpra com esse dever, o bem pode ser alvo de uma ação de busca e apreensão. Já o contrato de arrendamento mercantil, também conhecido por leasing, é um contrato de locação caracterizada pela opção dada ao locatário de, ao seu término, optar pela compra do bem locado. Aí, ao final, serão abatidas no preço
as prestações pagas a título de aluguel. Estou dizendo que, terminando o prazo da locação, passa a optar entre a devolução do bem, a renovação dessa locação ou a aquisição desse bem pelo preço residual fixado inicialmente. Durante a vigência do contrato, será paga uma prestação periódica no valor convencionado pelas partes como um verdadeiro aluguel dessa coisa. Agora, vou propor aqui algumas atividades que irão te ajudar a fazer uma revisão de todo o conteúdo estudado, destacando, é claro, os aspectos mais importantes. Está aí com caderno e caneta na mão? Então anote. Na primeira atividade proposta, você deverá analisar o caso que vou apresentar e dizer ao final se há na situação descrita um empresário ou não. Para isso, você deverá voltar ao seu livro didático e relembrar os requisitos da empresarialidade que estudamos. Procure identificar se essas exigências legais estão presentes e justifique então a sua resposta. Vamos ao caso. Roberto desligou-se de seu emprego e decidiu investir na construção de uma hospedagem do tipo pousada no terreno em que possuía matinhos. Ele contratou um arquiteto para mobiliar a pousada, fez cursos de hotelaria e, com os ensinamentos recebidos, contratou empregados e os treinou. Ele também contratou um desenvolvedor de sites de internet e um profissional de marketing para divulgar sua pousada. Desde então, Roberto dedica-se exclusivamente à pousada e os resultados são promissores. A pousada está sempre cheia de hóspede, renovando suas estratégias de fidelização. Em breve, será ampliada em sua capacidade. Agora veja bem, considerando a descrição da atividade econômica explorada por Roberto, podemos considerá-la uma atividade empresarial? Justifique sua resposta apontando quais requisitos estão presentes ou ausentes. Proponho ainda outra atividade prática. Deixei disponíveis na nossa sala virtual modelos de todos os títulos de créditos estudados. Você deverá preenchê-los com todas as informações exigidas em lei. Para isto, basta fazer a atividade usando seu livro didático como material de consulta. Nele, você encontrará detalhadamente as informações necessárias para o preenchimento de cada um dos títulos. Anote aí as orientações para essa atividade de assimilação do conteúdo. Então é isso que você deverá fazer. Pegue na sala virtual os documentos com os modelos de título de crédito. Preencha cada um dos títulos consultando as informações do livro didático. Você pode ainda formar duplas com algum colega e simular o endosso e o aval nesses títulos. Lembro, por fim, que há na sala virtual uma atividade complementar para cada unidade estudada na nossa disciplina. É isso, pessoal. Foi uma alegria dividir com vocês esses momentos de estudos. Espero ter ajudado. Agora é com você. Bons estudos!